Hora da parte 2. Bom, terminei outra parte contando de como Deus começou a me encontrar, como Ele veio sem me condenar pelo que eu estava fazendo, mas me mostrando quem Ele é e falando que me amava. E aí eu perguntei, cara, que amor é esse? Eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer mais, mano. E aí passou o ano de 2018, veio o ano de 2019 e aconteceu muita coisa nesse ano, mas aqui eu quero focar no encontro que eu tive com Deus aqui. Então, passou o ano de 2019 e no final do ano eu tava me sentindo muito mal. Eu tinha voltado pra igreja, mas eu não tinha voltado como antes. Eu tinha voltado, eu não quero mais só ouvir a pregação, eu quero conhecer Deus, sabe? Eu quero ouvir Ele falando comigo. Eu quero ir pra Ele falar comigo, cara. Eu quero ouvir a voz dele. Então eu voltei e eu tava indo e conhecendo Ele cada vez mais. Um ano assim. Até que no final de 2019, eu tava me sentindo frio por dentro. Eu tava indo na igreja direto, ouvindo pregação no YouTube direto, mas isso não tava me alimentando, sabe? Não tava preenchendo aqui dentro. Eu tava sentindo, meu coração tava longe dele. Eu tava na igreja direto, mas o meu coração tava distante dele, tava frio. E eu não gostei disso. Então, um amigo meu mandou mensagem pra mim naquele dia, falando que ia ter uma célula na igreja dele. Eu comecei a conversar com ele, falei que eu tava mal, que eu tava me sentindo frio e isso não tava legal, eu não tava gostando disso. E ele falou que ia ter uma célula na igreja dele e eu perguntei se eu podia ir, ele falou, claro, mano, vem. Só que aí eu falei pra ele que não ia dar pra eu voltar pra casa, eu ia ter que dormir na casa dele. Ele falou, não, mano, tranquilo, só vem. E aí eu fui. Aí chegou lá e a célula foi até legalzinha, mas não foi a célula que fez a diferença. Foi quando chegou na casa dele, a gente ia dormir, e às 10 horas da noite, mais ou menos, 10 e pouca, ele parou tudo e falou, mano, agora eu paro tudo e é o meu momento com Deus agora. E eu falei, tá bom, mano. Eu tava na cama e ele tava no chão. E aí ele falou, cara, eu vou parar tudo agora, é o meu momento com Deus. Tá bom, eu nunca tinha visto ninguém fazer aquilo ali, eu fiquei impactado com isso. Tá bom, mano, vai lá. E aí ele colocou um louvorzinho do Alessandro Vilas Boas de fundo no telefone, sentou no chão relaxado, de qualquer jeito, e começou a conversar com Deus. E a paz que ele mostrava, que eu via nele, era algo incrível, e eu nunca tinha visto em mais ninguém. E eu nunca tinha visto ninguém fazer aquilo ali, por isso que eu tava meio perdido. O que é isso? Como assim, momento com Deus? E ninguém nunca me ensinou aquilo ali, ninguém nunca me mostrou aquilo ali. E aí eu parei ele e falei, mano, eu posso participar também? E ele, claro, mano, cheguei. E aí eu sentei no chão junto com ele. E ele continuou conversando com Deus, abrindo o coração, falando em línguas até. E eu fiquei, meio sem saber o que fazer, meio olhando pra ele assim e esperando ele me falar o que fazer. E aí ele olhou e viu que eu tava meio perdido e virou pra mim e falou, mano, só abre teu coração, cara. Só bota pra fora o que tá aí dentro. E aí eu, tá bom. Aí eu comecei a desabafar, comecei a botar tudo pra fora, falar tudo o que tava acontecendo comigo pra Deus. Comecei a falar, Deus, eu quero te conhecer de verdade, ter intimidade com você de verdade, eu quero te conhecer. Esse nível aqui, essa frieza que eu tô sentindo não tá legal, eu não tô gostando disso, eu quero te conhecer de verdade. E eu comecei a falar, eu não conseguia parar de falar. E aí, falando, até uma hora que ele virou pra mim e eu não tinha contado a ele a vida que eu vivia antes. Que eu tava preso no pecado e tudo até aquele dia, em vícios. E mesmo Deus me encontrando e me fazendo conhecer Ele, eu ainda estava preso em alguns vícios, naqueles vícios que eu tinha desde sempre, que eu contei no outro vídeo. E Ele não tinha falado nada sobre isso, Deus não tinha falado nada sobre isso até aquele dia. E eu não tinha contado isso pra ele, pra esse amigo meu. E aí do nada ele virou pra mim e falou, cara, o Espírito Santo tá falando comigo que você precisa se arrepender. Eu falei, eu sei. Na hora eu sabia o que era. Sabia que era aquele vício. Eu falei, eu sei, mano. Só que eu entendo que arrependimento é mudança de atitude. Não só pedir perdão. É mudar de atitude com o tempo. Então não sei se tem como me arrepender aqui agora. Ele falou, não, mano, tranquilo, mas só pede perdão aí. E eu, tá bom. Aí eu ajoelhei na cama dele lá e pedi perdão pra Deus, o mesmo perdão que eu pedia sempre. Todo dia eu pecava, caía e pedia aquele mesmo perdão de no outro dia tá fazendo a mesma coisa, sabe? E eu me senti um hipócrita ali, me senti muito mal. Eu tava pedindo perdão, sabendo que no outro dia eu podia estar caindo de novo, fazendo a mesma coisa de novo.
Mas aí eu pedi, ele falou pra eu pedir perdão, eu pedi perdão. Aí eu depois pedi aquele perdão ali, voltei, sentei de novo no chão e continuei falando com Deus. Só que aí é que aconteceu. Às 10 horas da noite, no quarto dele, parece que o próprio Deus entrou naquele quarto e encheu todo o ambiente. As minhas pernas começavam a tremer, minha mão começou a tremer, meu corpo todo tremendo. Eu não conseguia parar de tremer, e aí eu comecei a falar com Deus de um jeito diferente, como se estivesse saindo uma adoração de mim que não era eu, sabe? Era tipo, eu não sei explicar direito em palavras o que aconteceu ali, mas é como se o próprio Deus tivesse entrado naquele quarto. E eu tive um encontro com Deus ali. E Deus começou a falar com a gente na palavra. A gente abria a Bíblia, pedia pra Deus dar uma palavra pra gente, a gente abria, e aí, e ele dava pra gente a revelação por trás do que estava escrito, por trás da letra. E esse amigo meu, ele tava passando por um negócio que tinha várias amigas dele do passado vindo pra ele no chat falando: cara, eu não tô te reconhecendo mais, você tá diferente, tem alguma coisa diferente em você, eu não tô te reconhecendo. Eu não sei o que é, mas você tá diferente. E quando ele abriu a Bíblia dele, caiu na parte que Moisés descia do monte com o rosto aceso. E todo mundo vendo o rosto de Moisés aceso e com medo dele. Tipo, que isso, cara? E aí, ele lendo essa parte em Êxodo, ele não tava entendendo. E eu falei: cara, como é que tu não tá entendendo, mano? Lembra do que tu me falou das tuas amigas? Que aconteceu isso, isso, isso. Ele: caraca, é mesmo, mano. E aí, ele entendeu. E foi incrível. E aí Deus continuou falando com a gente na palavra, a gente abria de novo e caía numa parte que tava: onde tiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu tô no meio deles. E cara, eu falando com ele: tá aqui, mano. E além do encontro com ele, ele falou muito com a gente naquele dia. E foi um dia incrível, o melhor dia da minha vida que eu nunca vou esquecer. E no outro dia, no dia seguinte, aquela frieza que eu tava sentindo antes de ir pra lá já não existia mais. Não tinha mais frieza, eu queria viver aquilo todo dia, cara. E aí eu falei pra ele: mano, é isso que eu quero, é essa vida que eu quero viver isso todo dia. E ele falou: então continua fazendo em casa o que você começou aqui. E na hora eu senti o peso, ele não vai estar lá em casa pra me guiar no que fazer, no que falar. Mas eu queria isso, cara. E eu falei: tá bom, mano, eu vou fazer. E eu cheguei em casa no outro dia, no caminho pra casa, eu era tentado na rua em alguma coisa, e naquele mesmo vício que eu tinha de antes daquele dia, e quando eu era tentado de novo, agora não era mais questão de eu não posso pecar, é proibido, eu não posso, agora eu não quero, mano, porque eu sei que se eu fizer isso agora, Deus não vai descer no meu quarto mais tarde, e eu quero que Ele venha. E aquilo ali, aquele encontro com ele, começou a servir de motivação para eu vencer o pecado e os vícios que eu tinha. E ele foi me libertando, sabe? De verdade, ele me libertou. Não fui eu que me libertei, mas o momento com ele, o encontro com ele, me libertou. E depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. E no outro dia eu cheguei em casa e eu fiz a mesma coisa. De noite eu peguei e eu botei a mesma música no celular até, do Alessandro Vilas Boas, botei baixinho, sentei na cadeira e eu sabia qual era a chave. Eu sabia que era só abrir o coração. Então, no outro dia, cheguei em casa, botei a música, sentei na cadeira e comecei a falar com Deus. De novo. E abri o coração de novo. E Ele veio. Ele não veio como uma glória, assim, o corpo todo tremendo de novo, não. Mas Ele veio como uma paz muito grande que, cara, eu não sei te explicar como era. Eu sei que eu nunca senti aquilo antes na minha vida. Era uma paz que te preenchia por dentro e preenchia todo o ambiente ao teu redor. Que não tem explicação. É a paz que excede todo o entendimento que a Bíblia fala. Então, e aí eu fiquei ali falando com ele, abrindo o coração, sendo sincero e sentindo aquela paz. E curtindo a presença dele ali. E foi incrível, cara. E aí a minha vida começou a ser baseada nesses momentos com ele. Todo dia, no momento com ele. Teve dia que eu não fiz, que eu parei de fazer por um tempo, mas eu fiquei bem mal quando eu parei de fazer, que eu vi que, cara, é isso que me dava vida de verdade, sabe? Então, eu continuei. Porque eu vi que era isso que me fazia sentir vivo de verdade, então não podia abrir mão disso. Isso passou a ser a base da minha vida. De tudo que eu fazia, todo dia, eu tinha que fazer isso. O momento com ele, o relacionamento com ele, que eu conhecia ele cada vez mais, agora de perto, agora ele não estava mais usando as pessoas, ele estava falando comigo pessoalmente. E isso é a vida de verdade, cara.
E aí, depois daquele dia, eu tava andando na rua, indo pro Top Shopping, e as coisas começaram a acontecer além do que eu imaginava. Ele começou a me usar para curar as pessoas. Na rua, no curso que eu fazia, progressão, em casa, com a minha mãe, no Natal, no Ano Novo, com as tias da família. Ele começou a me usar para curar. A tia da Xerox no curso, a professora, uma professora de lá, os tios da limpeza, amigos meus, todos ficando curados e ele me usando para curar. E um exemplo, uma dessas curas que aconteceu, que dá para dar um exemplo legal, é que um dia eu tava no ônibus, eu fui pra Nova Iguaçu e eu ia pro Top Shopping pra estudar. Eu tava com a mochila nas costas, indo pro Top Shopping, pá, eu não tava pensando em nada disso. Eu tava, tipo, eu vou estudar. E aí no caminho pro Top Shopping, numa rua que vai do Progressão pro Top Shopping, eu tava indo e tinha uma mulher entregando um panfleto. E aí eu passei por ela com a mochila, eu tô indo normal, ela, boa tarde, eu peguei, boa tarde, normal, um panfleto. E até que eu fui andando, continuei andando, e ali na frente Deus me parou. E ele me fez lembrar dos vídeos que eu via, do Todd White, do Luca Martini, que eram caras que saíam nas ruas e oravam pelas pessoas no meio da rua e as pessoas ficavam curadas no meio da rua. E ele me fez lembrar desses vídeos e falou pra mim, volta e faz a mesma coisa com ela. Eu falei, caramba, eu parado na calçada, as pessoas passando por mim, os carros passando na rua, e eu, pô pai, mas aqui, no meio da rua, e se ela não ficar curada, eu nunca fiz isso. E aí eu senti uma chama dentro de mim muito grande. E eu sabia que era o Espírito Santo ali, que não era de mim aquilo. Eu falei, pô pai, se é o Senhor mesmo, faz ela ficar curada. E aí eu voltei, cheio de medo, e perguntei, moça, a senhora tá com alguma dor no corpo? Porque ela não aparentava estar com nenhuma dor, ela não tava com muleta nem nada. Ela tava normal, em pé, entregando panfleto. E ela, eu tô com uma dor nas costas assim, como é que você sabia? Inclusive é por isso que eu tava em pé, pá. Eu, que alívio. Que bom que não é da minha cabeça. E aí eu perguntei, eu posso orar pela senhora? Ela, pode sim. Aí eu subi no negocinho que ela tava, botei a mão nas costas dela e falei, pai, mostra o seu amor por ela. Mostra quem você é de verdade. Em nome de Jesus, toda dor, sai. E aí eu perguntei, e aí? Que eu não sabia se ela tinha ficado curada ou não. Ela meteu a mão nas costas assim, mexeu pro lado, mexeu pro outro. Ela, sumiu. Eu, sério? Ela, sério, o que você fez? Eu não fiz nada. Foi Jesus, eu sou pecador igual você, foi Jesus. Foi ele que te curou. E ele tem muito mais do que uma cura pra você, ele tem uma história linda pra você. E aí Deus começou a falar através de mim, a me usar pra falar com ela. E ela ficou felizona, eu também fiquei felizão. E eu saí super feliz dali, me sentindo, sabe, em Atos. Me sentindo na Bíblia. Eu tava vivendo o que tava escrito lá. É essa vida que eu queria viver e finalmente eu tava vivendo isso. Depois do encontro com ele. Não foi um pastor super ungido que botou a mão na minha cabeça e pronto, agora eu posso curar as pessoas. Não. Foi um encontro com Deus. Pessoal. Ele veio e me encontrou. E aí eu pude viver essa vida de verdade. Eu fui cheio do Espírito dele para viver exatamente a vida que Jesus vivia aqui na Terra. Que os discípulos viveram, que está escrito em Atos, que tá lá, tá no Novo Testamento. É isso que os caras viviam e é isso que eu queria viver desde sempre. E ali, depois desse encontro, eu comecei a viver, de verdade. E eu tô vivendo até hoje. Teve pessoas que... Muita gente aceitando Jesus, pessoas que iam se matar, em vez de se matar, voltaram para Jesus. E foi um tempo incrível de avivamento. Em todo lugar que eu ia, ele fazia alguma coisa, curava alguém, me usava para falar alguma coisa para alguém, para plantar uma semente, sabe, no coração das pessoas. E falar do Jesus que eu conheci de perto, que eu conheci pessoalmente e que tô conhecendo até hoje. Porque não tem como você falar que conhece completamente ele. Um Deus infinito, sabe? Eu comecei a conhecer ele ali e tô conhecendo até hoje. E vou continuar conhecendo até eu morrer. E eternamente depois disso. Então, esse é o meu testemunho, parte 2. Tão esperada, parte 2. Espero que eu oro para que ele fale com cada um que estiver vendo e que acenda essa chama dentro de cada um também, de querer viver essa vida, porque está disponível. Não é porque foi escrito há milhares de anos atrás que, tipo, não... é só para aquela época, foi só para aquela época, não é para os dias de hoje. Foi escrito há muitos, milhares, 2000 anos atrás. Você acha mesmo que dá para viver hoje em dia o que eles viviam lá? Não, era outro tempo, outra época. Tem muita gente que fala isso, mas eu vivi. Se eu vivi, qualquer um pode viver, cara. Sabe por quê? Por causa de Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje
e eternamente. Tamo junto, até um próximo vídeo aí.